que tantas coisas se travestem com o nome de Cristo, se travestem como coisas cristãs, se travestem com o nome de Deus. 1 Timóteo 4, o apóstolo Paulo, escrevendo pelo Espírito Santo, vai nos ajudar. Particularmente a nós, muito mais do que a Timóteo e a igreja de Éfeso, a qual Timóteo pertencia. Ele vai dizer assim, o Espírito afirma, não é uma possibilidade, né? Não é uma conjectura, é uma afirmação. 1 Timóteo 4, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, está vendo aí? São os nossos dias, alguns apostatarão da fé, por seguirem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Está vendo, irmão? Aí a pergunta, onde esses espíritos enganadores e onde esses ensinos de demônios estão? No mundo? Sim, no mundo eles estão há séculos, não é? Mas Paulo está advertindo a casa de Deus, dizendo que alguns na casa de Deus irão apostatar, porque eles serão enganados por esses ensinos de demônios. Agora, como pode isso? Se o lugar da casa de Deus é o lugar da habitação do Espírito Santo. Como pode? Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não significa que porque a casa de Deus é habitada pelo Espírito Santo, que ela não tem lugar para mais nada. Não se confunda não, irmão. Se a pessoa do Senhor Jesus não está entronizada, e se pelo Espírito Santo ele não tem encabeçado nossas vidas, relacionamento, reunir, então nós estamos cheios de brechas. E essas coisas vão penetrando e vão nos distraindo de Cristo. Ninguém apostata de um dia para outro. Apostatar é um caminho. Então, aí está o terceiro elemento, que será progressivo, na medida em que vivermos uma vida de intensa, inquebrável relação com o nosso Senhor. Discernimento. Há um versículo, você só registra aí, por favor, Filipenses 1, versos 9 e 10. Filipenses 1, 9 e 10. Queria chamar a atenção para algo ali. O termo original que Paulo usa naquele verso ali é uma oração de Paulo pelos filipenses, e ele pede a Deus, por aquela assembleia dos filipenses, que eles cresçam para aprender a discernir, essa é a ideia dessa oração, depois você leia, discernir entre coisas que diferem. Embora elas possam ser parecidas, ou até muito parecidas, mas elas diferem. Exatamente porque elas são muito parecidas, elas podem ser confundidas. Então a oração de Paulo em Filipenses 1, versos 9 e 10, é uma oração por discernimento espiritual. Então, nós só avançaremos em discernimento espiritual à medida que nossa vida de união com Cristo avançar. Ou vida de oração, como nós estamos dizendo. Uma relação inquebrável de amizade com Deus. Então, o terceiro efeito, discernimento. O quarto, tão importante agora para a vida coletiva, irmãos, em particular. A vida de oração, a vida de amizade com Deus nos dará um equilíbrio entre solidão, e agora não é solitude, é solidão mesmo, escute com atenção, solidão e comunhão. Porque se nós não aprendemos a viver uma vida a sós, nós nunca poderemos viver uma vida de comunhão. Nós nos aproximaremos da comunhão com coração inadequado. Nos aproximaremos da comunhão com exigências, cobranças, críticas, e não com gratidão. Então, solidão e comunhão devem oferecer um equilíbrio perfeito. Quem não conhece solidão não está preparado para a comunhão. Mas quem não conhece o valor da comunhão não está preparado para a solidão. Então, esse é um equilíbrio fino, que na medida que avançamos com o Senhor, ele se torna uma realidade para nós. Deixa eu citar um exemplo. O apóstolo Paulo era um homem de comunhão, você não acha? 13 epístolas ele escreveu, e ele cita pelo menos 70 nomes de pessoas nas suas 13 epístolas. Era um homem imensamente relacional. Alguns ele chama de meu amado, alguns ele chama de meu amado filho, né? Para alguns ele faz referências especiais, particulares, indicações, recomendações, né? Mais de 70 nomes em 13 epístolas. Sem dúvida ele era um homem de comunhão. Era um homem que amava os irmãos, era um homem que sofria pelos irmãos. Quando ele escreve, quando ele está
com os presbíteros da igreja de Éfeso, naquele porto, em Atos capítulo 20, ele vai dizer assim: vocês sabem como foi que eu me portei entre vós, servindo ao Senhor com lágrimas, e exortando a cada um de vós publicamente e de casa em casa. Um homem de comunhão. Agora, esse homem foi lançado na solidão, não é? Muitos anos de aprisionamento, não é? E o que saiu de lá? 4 epístolas. As mais elevadas de toda a Bíblia, de todo o Novo Testamento. Daquele lugar de solidão, de aprisionamento, saíram Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão.